Todo mundo sabe que nas provas de concurso nós temos muitas matérias e pouco tempo para estudar. É justamente por isso que economizar tempo é uma questão de prioridade. Portanto, nesse episódio eu vou te apresentar uma estratégia de estudos que vai te ajudar a estudar muito mais rápido para poder dar conta de todo o conteúdo antes da data da prova. Hoje você vai aprender em detalhes a estratégia dos resumos por palavra-chave, que vai permitir a você ganhar tempo durante a sua preparação, já que o tempo é escasso e você não pode correr o risco de deixar passar algum conteúdo importante. Esse episódio faz parte de uma série que mostra como utilizar os resumos nos seus estudos, uma estratégia que ajuda a economizar tempo e a memorizar com mais eficiência os conteúdos a serem estudados. No episódio anterior aqui do Mestre Concurso, nós aprendemos a usar os mapas mentais, a forma mais utilizada para resumir os conteúdos a serem estudados. Se você não ouviu esse capítulo e quer conhecer essa outra modalidade de resumos, volte e ouça assim que terminar por aqui. Eu sou o Pablo Amorim, sou mestre em concursos aqui do Dicas Curtas, e semanalmente eu trago nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o Mestre em Concursos aqui do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. Os resumos são grandes aliados dos estudantes que visam a aprovação em um concurso público. Não é novidade que os melhores concursos cobram muitas matérias e os concurseiros normalmente têm pouco tempo para estudar. Todo esse conteúdo deve ser assimilado antes da prova. E você já aprendeu aqui comigo no episódio do Roteiro de Estudos Perfeitos que aprender uma matéria de forma eficiente exige um processo que tem uma série de passos bem definidos. Não é somente ler e fazer algumas questões direcionadas. A coisa é bem mais estratégica e os resumos são um componente fundamental dentro desse escopo. No episódio passado, você aprendeu a principal estratégia de resumos, que são os mapas mentais. Hoje o tema do podcast são os resumos por palavra-chave, que também são muito utilizados pelos estudantes. Você não precisa usar todos os tipos de resumos, pois não existe um melhor ou pior. O ideal é que você aprenda as principais maneiras de se fazer um bom resumo, que você teste e utilize aquela que funcionar melhor para você. Usar os resumos dentro do processo de aprendizado vai muito além do que simplesmente compactar informações para reduzir o seu tamanho e diminuir o tempo de leitura. Eles são uma excelente ferramenta de aprendizado, pois eles representam um processo ativo nos seus estudos. Você interage com os conteúdos enquanto estuda, principalmente na hora de fazer os seus resumos. Para que você tenha uma noção, quando nós estamos assistindo a uma aula ou até mesmo lendo um livro, é muito fácil se perder nos pensamentos enquanto deveria estar prestando atenção. Essa distração acontece porque ler e ouvir são formas passivas de aprendizado, onde não existe interação e nós somente recebemos as informações. Porém, quando você estuda fazendo resumos para produzir conhecimento, você precisa prestar atenção. Afinal, como reduzir 2 horas de videoaula em um resumo de uma página sem estar concentrado? Como eu falei, não existe um método de estudos melhor. Existe aquele que funciona melhor para você. E definitivamente fazer resumos não é um bom método para quem não gosta de escrever. Agora, se você é iniciante nos estudos, talvez ainda não tenha a experiência necessária para definir os assuntos mais importantes dentro de todo o conteúdo a ser estudado. Se for o seu caso, assim que terminar de ouvir esta aula, ouça o episódio sobre roteiro de estudos perfeito, pois fica muito complicado fazer resumos eficientes sem saber definir os pontos mais importantes da matéria. Portanto, não tente adivinhar nem tirar da cabeça esses pontos. Isso é um erro fatal. Outra ressalva é se você tem pouco tempo para efetivamente estudar, pois produzir resumos tem uma demanda intensa de tempo. Caso você se enquadre em uma dessas situações que te impeçam de montar os resumos para estudar, tudo bem. Você não precisa se desesperar. No próximo episódio, você vai ter a oportunidade de aprender a utilizar uma outra estratégia de marcação de conteúdos mais importantes para sua prova, que é utilizar os marca-textos. Mas isso é assunto para a próxima semana. É bem comum os estudantes acharem que o processo de produzir resumos seja simplesmente copiar e colar, ou seja, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. E nada disso,
Fazer resumos faz parte do processo de produção de conhecimento, estudando de forma ativa e interagindo com o conteúdo. Em outras palavras, resumir é explicar com suas próprias palavras, em menor proporção, a ideia central de um determinado conteúdo. Lembre-se, ao copiar você usa uma forma passiva de estudo e não cria um entendimento próprio sobre o assunto. Além disso, quando você for revisar esse conteúdo puramente copiado, o seu aprendizado será menor, pois você não criou a sua própria linha de raciocínio. Sem considerar que você estará perdendo tempo, pois poderia simplesmente usar uma caneta marca-texto em seu livro ou apostila e fazer a sua própria leitura no momento de revisar. Depois de um certo tempo, é normal que as informações aprendidas fiquem embaralhadas em nossa mente. Por mais que você tente se lembrar ou até mesmo explicar para alguém, fica complicado extrair a informação com exatidão. Isso é normal e não é motivo nenhum para preocupação. Na verdade, esse fenômeno de esquecimento e confusão é fruto direto de uma entrada de informação na memória de forma não estruturada. Por isso é importante estruturar a informação em um pedaço de papel antes de iniciar o processo de memorização efetivamente. E quando nós transcrevemos o conteúdo a ser aprendido para os nossos resumos, usando a nossa própria linha de raciocínio, nós organizamos a informação antes de enviá-la para o cérebro massivamente, facilitando o aprendizado. Obviamente, o processo de fazer resumos por si só não acrescenta muito no seu aprendizado. Você precisa fazer as revisões programadas desses resumos para que a coisa funcione de verdade. Você só vai aprender e memorizar o conteúdo a ser estudado completando esse ciclo de revisões. Esse assunto já foi discutido em nosso episódio sobre revisões programadas e é importante que você ouça assim que finalizar por aqui. Todo esse trabalho de memorização usando os resumos para transcrever as partes mais importantes do conteúdo para reduzir a informação a ser aprendida e entrar em um processo de memorização através das revisões programadas tem um único objetivo: fazer com que você acerte uma grande quantidade de questões na prova. Por isso, toda etapa é importante. Você pode acompanhar todas as etapas de um aprendizado eficiente ouvindo o nosso podcast desde o primeiro episódio. Eu garanto que você vai descobrir um mundo novo, pois não existe nada pior para um concurseiro do que se matar de estudar, abrindo mão de uma série de coisas que gosta de fazer e ir muito mal na prova, não fazendo nem a média mínima. Agora vamos falar um pouco sobre os 4 passos para que você possa fazer um bom resumo por palavra-chave. O primeiro passo é ler com atenção o texto original. Antes de preparar o seu resumo, você precisa ter um certo entendimento prévio do assunto. O ideal é que você faça uma primeira leitura com atenção. Você pode até fazer algumas pequenas marcações no texto original, mas evite ficar voltando ou fazendo anotações em uma folha de papel nesse momento. Lembre-se, o objetivo dessa etapa é ter um primeiro contato com o assunto para começar a traçar a sua própria linha de raciocínio. O segundo passo é definir os pontos mais importantes do texto. Após realizar a leitura inicial do texto, você já pode começar a destacar os assuntos mais importantes para sua prova para extrair aquilo que você precisa aprender. Nessa etapa, busque as palavras-chave dentro do texto original. Esse trabalho de definir se um ponto específico do assunto é importante deve ser baseado na possibilidade dele ser cobrado ou não na prova. Faça a análise que você aprendeu no episódio sobre o roteiro de estudo perfeito aqui no Mestre em Concursos. Um ponto importante nessa etapa é não marcar o texto todo a ser lido. Entenda que fazer essa separação te ajuda a economizar muito tempo na hora de fazer as suas revisões. Ainda assim, cabe uma ressalva aqui. Observe que nosso objetivo é priorizar os assuntos que têm mais chances de serem cobrados. E quando eu digo priorizar, significa que você não tem que estudar o restante das matérias que estão no edital. Você aprende antes os assuntos que têm mais chances de serem cobrados e, caso sobre tempo, estuda todo o restante. Afinal, quanto mais você conseguir memorizar, mais chances tem de obter a nota máxima na prova. Agora vamos para a terceira estratégia, que é otimizar o seu resumo para o aprendizado. Agora que você já tem as partes mais importantes da matéria bem definidas, chegou o momento de definir o formato do conteúdo. De forma bem resumida, pense em realizar uma explicação sobre o conteúdo do texto, como se você estivesse explicando isso para alguém. Agora nós vamos entrar no quarto e último passo, que é simplesmente escrever o seu resumo usando as suas próprias palavras. E nessa última etapa é hora de escrever. Depois de passar pelas 3 etapas anteriores, chegou a parte de produção do seu resumo. E a melhor dica aqui é ser criativo. Desenvolva a explicação que começou a traçar na etapa anterior e passe isso para o papel. Escreva o resumo usando suas próprias palavras. Não copie trechos do texto original, pois esse processo criativo ajuda no seu processo de aprendizado.
O importante agora é basicamente seguir o fluxo do texto original, destacando as partes mais importantes e passar isso para o papel. Agora é hora de fazermos um pequeno resumo do conteúdo do episódio de hoje, onde você aprendeu a usar os resumos por palavra-chave nos seus estudos. O primeiro assunto que nós discutimos foi justamente para saber se vale a pena estudar por resumos. Depois você aprendeu sobre a real importância dos resumos para ter um alto desempenho nos seus estudos. Dando sequência ao assunto, eu te mostrei porque os resumos são indicados para todos os estudantes, inclusive para quem vai prestar uma prova de concurso. Agora, importante, não se esqueça de que resumir não é simplesmente copiar e colar. Você precisa criar os seus resumos usando as suas próprias palavras, através do seu entendimento sobre o assunto que está sendo estudado, já que os resumos por palavra-chave são uma alternativa também muito eficiente, mesmo em comparação com os mapas mentais. Finalizando, te mostrei os 4 passos para fazer um bom resumo por palavra-chave. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe dicas curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, é só me procurar lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora vai um anúncio muito importante. Você sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você vai ajudar o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, a incluir novos experts e, claro, vai ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui. E até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.